Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo para fazer a nossa live com o secretário-geral do Estado. Vamos conversar também com a Marcela Ricardo. A gente vai receber aqui primeiro a Marcela. Marcela é minha chefe de gabinete. Ela também foi aprovada agora no processo seletivo do Novo para vereadora em Belo Horizonte, para a gente poder conversar rapidinho enquanto a gente aguarda aí para receber o nosso secretário-geral, Matheus Simões, que é responsável pela articulação interna entre as secretarias do governo Zema. Então, quem tiver aí alguma pergunta para o nosso secretário-geral, alguma dúvida a respeito das ações que o governo vem implementando, a respeito até do programa Minas Consciente, essa flexibilização do comércio, ele vai estar aqui à nossa disposição para poder responder aí as perguntas de todos. Tá certo? Ah lá, ó, Marcela entrando para poder conversar aí rapidamente com a gente, né, Marcela? Oi, Como eu estava gente. apresentando, já te apresentei para o pessoal enquanto você não tinha entrado ainda na live. Marcela é minha chefe de gabinete, foi aprovada no processo seletivo do Novo para vereadora em Belo Horizonte. E hoje a gente ia até fazer essa live conjunta, né, Marcela? Nós três, eu, você, o Matheus Simões, secretário-geral do governo Zema, mas por algumas questões técnicas aqui a gente não vai conseguir fazer ao mesmo tempo, mas vamos conversar rapidinho com a Marcela. Eu gostaria que você se apresentasse, Marcela, para o pessoal, e depois a gente vai receber o Matheus Simões para o pessoal poder fazer as perguntas. Combinado. É uma pena mesmo que deu esse probleminha técnico aí. A gente tentou até agora, nos últimos minutos, mas infelizmente a gente não conseguiu, mas uma próxima a gente faz. Bom, eu sou chefe de gabinete da deputada Laura Serrano, com muito orgulho, com muita honra. Antes de ser chefe de gabinete dela, eu só a tinha visto 3 vezes e foi assim um orgulho enorme receber esse convite para estar conduzindo a equipe em todos os direcionamentos que a Laura dá e com tantos bons resultados que a gente tem atingido. Sou empresária também, sou mãe de um pequenininho, Matheus, também, que ele tem 10 meses, e estou aí firme e forte com Laura. E aí, para estar aqui hoje, a gente tinha feito um levantamento com várias pessoas de algumas perguntas. Então, estou com algumas perguntas muito interessantes para passar para o Matheus. Eu vou deixar aqui essas perguntas para, na hora que ele entrar, ele responder. E Laura também está ciente das outras e ela vai continuar perguntando aí para nós, né, Laura? E Sim. aí, então, eu estou com duas perguntas. A principal que eu escutei de praticamente todo mundo é como que vai ser a flexibilização aí da volta do comércio, da indústria, nesse isolamento que a gente está vivendo hoje. Quais os setores vão ser atingidos, quais os setores não podem estar abertos, se vai ter horário para trânsito diferenciado, igual está acontecendo em algumas cidades, como será isso aqui em Minas Gerais? E a outra pergunta que eu também achei muito interessante foi de uma colega minha que ela falou que entende perfeitamente da gente ter que usar máscaras. Ela também concorda com a utilização, concorda que as máscaras profissionais e descartáveis têm que ser usadas para os profissionais da saúde, então que a gente não deve comprar, tem que deixar reservado para eles. Mas no momento que a gente tem que fazer máscaras caseiras, as casas de aviamentos estão fechadas. Então, não só pela questão do tecido, mas também pela questão do elástico. Como fazer nesse momento? Então, já que as casas de aviamento não são essenciais. Então, vou deixar essas duas perguntas aí para o Matheus, tá? Agradeço todo mundo e vou continuar aqui acompanhando. Tá certo. E vamos aguardar aí receber as perguntas de todos também. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Então, agora a gente vai chamar aí o secretário-geral, Matheus Simões, para poder participar da nossa live. Continua acompanhando aí
e vamos responder as perguntas de todos. Bom, gente, fico aguardando aí, estou vendo várias pessoas entrando, a Fabiana de Pedro Leopoldo. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bom, Laura? Como é que está? Tudo bem, um prazer recebê-lo aqui na live hoje no Instagram para a gente Pois é, a conversar um gente só pouco se sobre... vê de longe agora, né? É verdade. Mas já estou recebendo um monte de perguntas. Expliquei para o pessoal que a nossa intenção era fazer uma live com a Marcela também participando, mas por uma questãozinha técnica acabou que não foi possível. Ela até deixou duas perguntas para você Eu também. ouvi as perguntas, Ah, já então anotei. tá certo. Mas imagino que praticamente todo mundo já conheça, mas caso alguém ainda não conheça, Matheus Simões é secretário-geral do governo Zema. Ele é responsável pela articulação e pela coordenação dos trabalhos de todas as secretarias de governo do Estado. Então, não tem pessoa melhor para a gente poder estar fazendo nossas perguntas, consultando sobre as ações do governo do Estado, tão importantes nesse momento que a gente está vivendo de pandemia na saúde e de crise econômica também. Então, como você viu, Matheus, a primeira pergunta da Marcele, que a gente tem recebido muito também no gabinete, é justamente esclarecimentos relativos à flexibilização. Eu vi. Ô, Laura, primeiro dizer assim, eu estou ajustando, é duro porque eu acabei pondo num tripé mais baixo que eu tenho aqui, gordo já não fica bem em vídeo, filmar de baixo para cima é uma tristeza, né? Eu até não costumo ligar, não, mas estou até assustado com a minha situação no vídeo aqui. Mas, primeiro é agradecer a oportunidade de estar aqui com você e agradecer as perguntas da Marcela. Como você disse, eu deixei de ser vereador, agora sou secretário-geral, né? Então acaba que a pergunta que todo mundo me faz quando me encontra em qualquer lugar, eu falo que eu não posso entrar no elevador lá do prédio, mesmo entrando de máscara, e eu tenho um disfarce bom, porque quando eu ponho a máscara, como ela embaça, eu tiro o óculos, e aí as pessoas não me reconhecem, então eu tenho passado meio incógnito, mas mesmo no elevador, quando alguém entende quem sou eu, e a flexibilização? Bom, o governo lançou semana passada e nós aprovamos hoje a deliberação numa reunião do Comitê Covid, o protocolo ou o programa Minas Consciente, não é? Retomando a economia do jeito certo. Né? A lógica do governador, Laura, não é propriamente uma lógica de flexibilização. É uma lógica de coordenação. A gente sabe que a decisão de abrir o comércio é uma decisão dos municípios, o STF já disse isso. Então, o que nós criamos aqui no governo do Estado foi um critério de coordenação para essa retomada das atividades. E esse programa passa por uma abertura em ondas. Nós temos 4 ondas, a onda verde, a onda branca, a onda amarela e a onda vermelha. A onda verde é a onda dos serviços essenciais, que nunca fecharam, as coisas que já estão abertas e vão continuar abertas. Farmácia, hospital, supermercado, padaria, borracharia, posto de gasolina, assistência técnica, oficina. E aí nós passamos depois para uma onda branca de atividades que tem. E aí nós fizemos um critério que é econômico e de saúde ao mesmo tempo, que são grande impacto econômico e baixo impacto de saúde. Atividades de pouco risco, mas que empregam muita gente, geram muita receita, movimentam a economia. Essa é a onda branca. Depois nós temos a onda amarela, que é uma onda de médio impacto à saúde e médio impacto econômico. E, por fim, a onda vermelha, que são aquelas atividades de maior risco à saúde e de menor impacto econômico. Elas estão distribuídas assim. As pessoas podem consultar essas categorias no site do governo, no www.governo.mg.gov.br/saúde/coronavírus, mas se você entrar lá no site do governo, você vai ver imediatamente a página da saúde e lá na página do coronavírus você vai ver o programa Minas Consciente e lá tem todos esses detalhes com relação a cada atividade que está em cada onda. Ao lado disso, o governo criou protocolos de segurança para cada uma dessas atividades. Então, o sujeito sabe que ele pode abrir o comércio dele, se a prefeitura autorizar, porque já está naquela região dentro da onda branca, ou naquela região está dentro da onda amarela, cada região do estado vai ter a sua classificação própria, e aí ele tem ali um protocolo de funcionamento, distanciamento, forma de manusear os produtos. Por exemplo, loja de roupa. Nós não podemos permitir que ninguém experimente roupa nesse período. Então, nesse período, quando as lojas de roupa forem reabertas,
tem lá no protocolo uma proibição de se experimentar. Ah, mas como é que eu vou comprar uma roupa sem experimentar? Eu não posso correr o risco de uma pessoa entrar numa loja, experimentar 3 camisas e levar uma, porque ela deixa 2 camisas para trás contaminadas. Então isso tudo está bem explicado lá, setor a setor, são centenas de protocolos para cada atividade. À medida que a gente vai entrando nas ondas, os protocolos vão sendo publicizados. Hoje quem entrar vai ver lá as atividades de cada uma das ondas e os protocolos da onda verde, porque o estado inteiro está na onda verde. A gente espera que nos próximos dias uma parte grande do estado já possa avançar para a onda branca. E aí nós vamos ter novos protocolos para a onda branca. Lembrando que o fato de a gente ter aberto uma onda não significa que a gente vai ficar nela. Se a situação da saúde piorar, a gente pode ter que retroceder para a onda anterior. Então é um protocolo de abertura consciente, responsável e gradual, já em implantação. Podem consultar lá. Certo, Matheus, muito obrigada. A gente sabe e não podia esperar diferente, né, do governo Zema, do secretariado que vem sendo coordenado aí pelos seus trabalhos também. Hoje, inclusive, a gente participou de uma reunião especial na Assembleia, que foi um debate entre o secretário de Estado de Saúde e a representante do comitê da UFMG. Foi muito rico, muito técnico, e a gente percebeu a responsabilidade mesmo nesse processo de, como você falou, e o secretário fez questão de frisar, de coordenação dessa abertura do comércio, até porque os dados mostram que o isolamento da população em Minas tem reduzido, né, ao longo dessas últimas semanas. Então, se a gente for avaliar em março, se eu não me engano, estava em 55%, agora no final desse mês já caiu para 45%. É importante que o Estado, até com a responsabilidade que lhe cabe, coordenar esse processo para que não seja um processo caótico, né? Então, fico muito satisfeita da gente estar vendo as coisas sendo realizadas com tanta responsabilidade. E voltando na outra pergunta da Marcela sobre as casas de aviamentos, porque realmente muitas pessoas querem passar a produzir essas máscaras, os cidadãos têm necessidade delas, mas está faltando o elástico no mercado. As casas de aviamento estão na onda 1, na onda branca, que a gente chama verde de onda 0, na verdade. Então, na primeira onda, as casas de aviamento já entram e isso vai ser facilitado. Até lá, infelizmente, a gente está tendo que recorrer a essas alternativas de máscaras ou industriais que eventualmente já estão à venda nas farmácias e que tem alguns comércios que estão vendendo, já estão abertos porque são de essencial, de funcionamento essencial para a sociedade. Mas a confecção da máscara caseira com a disponibilidade dos elásticos, ou ele vai ter que ser adquirido agora, nesse momento, pela internet. Eu sempre lembro as pessoas disso, Laura. Tem muita coisa que ainda está funcionando pela internet ou está funcionando delivery, né? Porque o que está proibido é o contato presencial dentro da loja. Então, dá uma passada na porta da sua loja de aviamento do bairro, olha o telefone, dá uma ligada para eles, eles eventualmente estão entregando, porque se estiver entregando não tem problema nenhum, a atividade está liberada. Se não estiver entregando, avalia comprar remoto, comprar pela internet, porque aí também é possível ainda, os serviços têm funcionado. Mas na hora que a onda branca funcionar, aí nós, e eu imagino que isso para a maior parte do estado, talvez não para a região metropolitana, ou não para Belo Horizonte, porque essa decisão é de cada município, aqui em Belo Horizonte a administração já disse que não vai abrir imediatamente, mas talvez na sua cidade, já na próxima semana, a onda branca esteja em vigor e os armarinhos já estejam de volta em funcionamento. Ótimo. Muito bem lembrado, né? Nesse momento, fazer as compras pela internet, procurar aí a entrega remota mesmo dos comércios locais, existe essa possibilidade, né? Eu mesma tenho feito compra de várias coisas por telefone, eles entregam em casa, então acho que a gente... É o que o secretário disse hoje na audiência na Assembleia. Na verdade, a gente está vivendo o novo normal, né? Que as pessoas perguntam quando que a gente vai voltar ao normal. E é uma nova realidade que a gente tem que se acostumar, que é obviamente que aos poucos a gente vai retomando o que era feito antes, mas essa necessidade de lavar as mãos, de um certo distanciamento, isso ainda perdura por um bom tempo, né? Laura, é interessante, porque você está falando disso, eu estava passando perto de casa esses dias e estava reparando que todas as lojas da avenida lá perto de casa
estão com faixas na porta com o telefone para compra remota. A gente fica na cabeça da entrega de comida, né? Mas a verdade é que o comércio está se redesenhando para esse momento de crise. Então, assim, eu volto a falar, a internet é uma alternativa, mas se você tem um armarinho perto da sua casa, passa lá na porta, vê se não tem um telefone lá. Você talvez consiga também ajudar o comércio local que está sofrendo nessa hora. Sim, é importantíssimo isso. E ao mesmo tempo, assim, às vezes até pela própria internet você consegue achar o telefone do comércio local, né? Então, às vezes não tem nem a necessidade de. Eu fiz isso com açougue, algumas coisas a gente conseguiu achar, assim, e está funcionando bem. E é bom também que a gente consegue manter o comércio local aí com renda, inclusive, para poder manter os empregos, que também são muito importantes, né? Matheus, aproveitando também para te perguntar, hoje a gente viu numa coletiva o governador comentando sobre as negociações que estão sendo feitas com a Vale no que tange as compensações aí da tragédia de Brumadinho e que existe, que o governo inclusive está se empenhando muito em cobrar e incluir nessa negociação hospitais regionais, inclusive o Hospital Regional de Teófilo Otoni. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, que já tem sido anunciado nas regiões que os hospitais vão sair do papel, que as obras serão retomadas. Eu sei que isso é prioridade do governo do estado e que, em termos de vontade política, até dei uma entrevista na semana passada sobre isso. A gente sabe que a vontade é total, porque os hospitais regionais são importantíssimos para a melhoria e eficiência do sistema de saúde como um todo, principalmente nessas regiões aí de menor IDH, como é o Vale do Mucuri. Mas é importante também a transparência de mostrar que essas negociações estão ocorrendo com todo o empenho aí do governo do estado. Queria que você falasse um pouco para a gente como que está isso hoje, né? Para poder ter informação mais clara aí para todo mundo. Eu vejo que a gente tem bastante cidadãos aí de Teófilo Otoni, as pessoas acompanhando também nossa live hoje. Laura, olha só, vamos diferenciar as duas situações que nós temos. O Hospital Regional de Governador Valadares, ele já está com as obras para começar. O dinheiro foi liberado hoje através de um acordo da SAMAR, então nós estamos falando do desastre de Mariana, e o hospital deve começar as obras imediatamente. Os hospitais de Divinópolis, Coronel Fabriciano, Sete Lagoas e Teófilo Otoni, que nós tivemos hoje de notícia foi a decisão do governador de que essas obras vão ser retomadas assim que for negociado com a Vale a indenização, uma parte da indenização pelo desastre de Brumadinho. Do mesmo jeito que ele hoje anunciou, e por que esse anúncio foi feito hoje? O governador hoje anunciou 584 milhões de reais, mais uma complementação com dinheiro próprio do governo, chegando a 645 milhões de reais, de obras e aquisições para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro é derivado da ação da Samarco e da ação contra a Vale dos incidentes de Mariana e de Brumadinho. E ele, neste momento, ele chamou atenção para o fato de que ele hoje também determinou que, no caso de Divinópolis, Coronel Fabriciano e Sete Lagoas, que eram obras conduzidas por convênio com as prefeituras, os convênios sejam interrompidos e as obras sejam retomadas, trazidas de volta para o Estado, e que, no caso de Teófilo Otoni, essa obra se junte a essas outras três e o DR faça um levantamento do custo para acabar a obra, considerando a situação atual, o custo de equipar, considerando a situação atual. Então, a ordem hoje foi: essas obras devem voltar para o controle do governo, o governo vai orçar as providências e cobrar para que a Vale do Rio Doce responda pelo pagamento dessas obras, que são obras de um valor muito alto, mas que seriam muito importantes para cada uma dessas regiões. A gente sabe que nenhuma dessas obras tem velocidade suficiente para serem resposta à Covid, mas elas são uma necessária reestruturação da situação da saúde regional de cada uma dessas regiões. Então, elas são obras muito importantes, fazem parte do pacote que o governo está de reestruturação para a saúde e vão ser financiadas com dinheiro da indenização devida pelo desastre de Brumadinho. O que aconteceu hoje é o anúncio da decisão do governo de que essas obras vão ser reorçadas, reestruturadas e retomadas assim que o dinheiro com a Vale for liberado. Ótimo, muito obrigada, Matheus, pelos esclarecimentos, e aproveitar aqui para dizer que eu fico muito feliz porque sempre me empenhei bastante aí na necessidade que a gente tem de ter esses hospitais regionais funcionando,
Como eu disse, em várias consultas, em vários estudos que a gente fez junto à Secretaria de Estado de Saúde, a gente verifica que esses hospitais são, de fato, fundamentais, inclusive, para desafogar a atenção primária, para desafogar o sistema de saúde, que ele possa ser mais eficiente, gerar mais resultado para as pessoas. E aí eu destaco aqui, claro que todos eles são extremamente importantes, mas destaco de Teófilo Otoni por estar na região do Vale do Mucuri, que é uma das regiões com menor IDH do estado, mais desassistida historicamente, né, em termos de saúde pública, então vai ter um grande ganho de eficiência de resultado para a população. Então, fico muito satisfeita aí de ter essas notícias, espero que o anúncio oficial possa ocorrer em breve, né, desse desfecho da negociação aí sobre os hospitais. Eu tenho certeza que vai, Laura, porque essa decisão do governador anunciada hoje é um pontapé importante, porque sem a gente saber quanto custa para acabar cada uma dessas obras e quanto custa para equipar os hospitais, não adianta fazer plano de retomada de obra. E aí, como a gente viu, a boa experiência que a gente conseguiu com relação a Samarco em Valadares, a decisão do governador de fazer o mesmo com relação a Vale nesses outros 4 hospitais. Teófilo Otoni tem a posição privilegiada nisso, de ser uma obra do Estado. Então, nem retomar a obra vai ser necessário, o que dá, inclusive, uma possibilidade da gente avançar ainda com mais velocidade do caso de Teófilo Otoni, que nem demanda retomada de obra, como acontece nas outras 3. Ótimo. Bom, obrigada, Matheus. Vou aproveitar aqui para poder falar também um pouco sobre os comentários, né? O pessoal aqui tem falado, o Gabriel Júnior, admiro muito o Matheus Simões, excelente parlamentar, muito bom caráter. A gente tem aqui um outro seguidor também falando que a Câmara Municipal de BH perdeu muito com a sua saída, mas que parabeniza pela nova jornada, acredita muito no seu trabalho. Temos pessoal aqui de Itaobim, do Vale do Jequitinhonha, acompanhando, Ituiutaba. Vamos olhar aqui mais um pouquinho para ver se a gente tem mais perguntas. Vamos lá, a gente tem o Laguna, que era líder do Despertar Já, do Novo, a Marcela acompanhando. Vamos ver aqui mais perguntas. O pessoal está falando sobre as farmácias, que vê muitas vezes, por exemplo, na Avenida do Contorno, filas enormes, acúmulo de pessoa, falando que os remédios não estão disponíveis. Eu sei que já teve uma iniciativa do governo do estado, inclusive, com empresa privada aí de transporte por aplicativo para poder fazer essas entregas. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e o que o governo vem fazendo nesse sentido. Esse é um problema sério, né? Porque a farmácia de Minas é um programa importante que mantém a população mais pobre abastecida de remédio de uso contínuo, mas essa população é, em muitos casos, aquela de doença crônica ou de idade mais avançada que não pode estar circulando. Então, nós conseguimos um convênio com a 99 e estamos fazendo entrega de medicação para grupos de risco, para alguns grupos de risco que são mais evidentes, como os asmáticos, estamos fazendo essa entrega em casa para eles. Nós também estamos dilatando o prazo das receitas que vão ser aceitas lá e o prazo de validade dos credenciamentos e, inclusive, o volume de medicamento retirado de cada vez para diminuir a frequência das pessoas na farmácia de Minas. É um programa importantíssimo que não pode ser descontinuado. Agora, as pessoas precisam ter um pouco de paciência, lembra que não vai faltar remédio. Então, gente, não tem necessidade de correr para a farmácia. Por que nós começamos a ver? Gente que não estava precisando do remédio ainda começou a ficar com medo. E começou a ir mais cedo para a farmácia. Isso, a farmácia ela tem uma lógica de funcionamento para conseguir atender as pessoas na frequência normal. Então, como as pessoas começaram a antecipar a ida à farmácia de Minas, elas começaram a passar por filas muito grandes. Nós estamos resolvendo uma parte desse problema da fila, tirando os crônicos de doenças mais graves de lá, mas é importante que a população não procure a farmácia de Minas fora do período de necessidade, sabe, Laura? Eu entendo essa ansiedade, mas é uma garantia para elas, não vai faltar medicação. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Deixa para ir na farmácia no seu dia, na data que você tem que buscar seu remédio, para você não ficar lá se expondo, porque isso acaba sendo perigoso para você e para as outras pessoas que estão lá. Tem uma frase que eu tenho repetido sempre, que é uma frase da nossa campanha publicitária, que diz, não é sobre não pegar, é sobre não passar. Então,
Muito mais do que preocupar-se com você mesmo, nessa hora você tem que preocupar com o outro, é uma questão de empatia. Não vá para a fila. Você pode contaminar alguém. Você talvez não tenha nada, mas você pode virar um vetor desses invisíveis, quem está já no contágio e não teve sintoma, que vai transferindo o vírus para outras pessoas que eventualmente são de grupo de risco. Então, tome conta de você, tome conta dos seus. Eu falo isso para quem tem pais idosos, para quem tem irmãos, familiares, amigos que têm doenças crônicas mais graves. Essas pessoas, mais do que todas as outras, precisam se guardar. Na hora delas estarem em casa, na hora delas estarem com muito cuidado na higiene e no contato com os outros. O mesmo vale para a farmácia de Minas. Então, muito cuidado para a gente não ter corrida à farmácia. Não há necessidade, os medicamentos vão estar lá na data certa para a gente não criar tumulto agora. Certo. Bom, Matheus, aproveitando aqui mais uma pergunta que a gente recebeu da Fabiana, de Pedro Leopoldo. Ela pergunta sobre a expectativa de realização de testes em massa em Minas. Nós não temos recurso para aquisição de exames próprios. Agora, o governador anunciou hoje a compra do primeiro lote grande de exames, de 1 milhão de exames, com esse recurso da Vale. Mas se for me perguntar, no longo prazo, 1 milhão de exames não é testagem em massa. Nós estamos falando de um estado que tem 21 milhões de habitantes. Então, especialmente porque quando a gente começa a testar em massa, você eventualmente não testa uma vez só. Você testa a primeira vez, a pessoa não teve, você vai testar ela de novo mais adiante para saber se ela já teve. A questão é, não há recurso suficiente, por isso nós precisamos dos exames que vêm do governo federal, e mais do que isso, não há exames confiáveis suficientes disponíveis no mercado. Os exames de teste rápido que estão disponíveis, gente, é importante dizer isso, eles estão dando 30% de falso negativo. Bom, 30% de falso negativo significa que eu não estou pegando 30% das pessoas que estão com a doença na hora que eu faço o exame. E a pessoa sai de lá, lépida e fagueira, achando que não está, com o vírus contaminando outras pessoas na sequência. Então, os exames que chegaram para nós não são exames de boa qualidade, e o governo tem um compromisso de não gastar o dinheiro para comprar um exame que não vai funcionar. Então, nós estamos fazendo os exames seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, é uma informação importante. O pessoal fala, Minas está testando pouco. Minas está testando o mesmo tanto que todos os outros estados do país. A gente testa todos os pacientes que buscam auxílio hospitalar e que têm as características da doença. Então, se a pessoa tem a suspeita de Covid e procura assistência hospitalar, ela é testada. Em outros casos, ela não é testada, a menos que ela procure o serviço privado de testagem que está funcionando aí. Então, eu chamo a atenção para isso, porque nós não temos testagem em massa aqui, nenhum estado brasileiro tem, e o que a gente tem de procedimento de teste em Minas é exatamente o mesmo procedimento de teste dos outros estados, por isso, comparar Minas com os outros estados é uma comparação absolutamente possível, factível e real, e é por isso que a gente tem a tranquilidade de afirmar que Minas está numa posição de mais tranquilidade do que outros estados. Vamos lembrar, a primeira infecção em Minas é pouco mais de uma semana depois da primeira infecção em São Paulo, é um pouco menos de uma semana da primeira infecção do Rio, e olhem como está a situação do Rio, a situação de São Paulo nesse momento, comparada com a de Minas, a nossa situação é de muito maior tranquilidade, é uma situação muito melhor. Nós temos hoje só 4% dos nossos leitos do estado ocupados com suspeita de Covid. Nas piores regiões, mais afetadas, como é o caso da região central, né, que é onde fica Belo Horizonte, nós não chegamos ainda a 11% dos leitos de UTI ocupados. O nosso sinal amarelo é 15% de leitos de UTI ocupados por doentes Covid. Então, semana passada, alguém falou, está com 96% dos leitos ocupados em BH. Não é verdade. A região metropolitana está hoje com um índice menor que 75% de ocupação de leitos gerais e leitos de UTI. Então, a situação está sob controle. Isso não significa que a gente possa perder a atenção. Seria ótimo poder fazer testagem em massa? Seria ótimo, nos daria tranquilidade para eventualmente abrir com mais velocidade e tal. Enquanto a gente não consegue testar em massa, é prudência, distanciamento social, cuidado na higiene, critério e consciência, né, Laura? Certo. E o que você mencionou aí dos testes que dão os testes rápidos com 30% de falso negativo é muito preocupante porque o contágio é muito rápido, né? Cada pessoa passa em média para 3 e por isso que a gente tem os casos exponenciais e a subida é muito rápida. Mas eu fico muito tranquila e confiante nos passos que estão sendo adotados pelo governo, porque a gente vê que até o sinal amarelo é um sinal bastante conservador, né? De falar de 15% de ocupação de leitos
como um alerta. Então, mostra que mesmo com essa questão da reabertura do comércio, o tempo todo tudo está sendo feito com muito cuidado, porque a prioridade é a vida das pessoas, né? Sem Então, dúvida, sim. acho que isso fique muito claro, né? E acho que as pessoas estão compreendendo isso bem. Eu recebi uma outra pergunta aqui, né? Nós recebemos, na verdade, uma observação do Diego Tinoco. Ele fala que você tem um olhar diferenciado para a saúde mental, que já viu sua palestra sobre isso. É interessante pensar em estimular uma política de saúde mental na pandemia e pós-pandemia. Eu fiz até uma live com a Renata Borja para a gente falar sobre saúde mental nesse período e tenho atuado também em relação à questão da fiscalização sobre os leitos do Galba, que agora eles estão sendo temporariamente direcionados para atenção à Covid, o que é uma medida acertada, mas muitos dos profissionais da saúde, das pessoas atendidas, tinham receio do Galba fechar. E a gente já recebeu, inclusive, que estamos divulgando aí essa semana, em primeira mão, um retorno da presidência da FEMIG informando que após esse período de necessidade de uso desses leitos, vai haver um retorno da utilização desses leitos e do Galba para atendimento psiquiátrico. Então, é um outro ponto importante. Já estou divulgando aqui em primeira mão na live, a gente vai fazer também essa divulgação. Foi um trabalho conjunto do meu gabinete com o gabinete do deputado federal Lucas Gonzalez. Então, ficamos muito felizes de ter esse retorno positivo aí da FEMIG. E aproveitando isso para responder, então, você falar um pouquinho sobre isso, já que o Diego Tinoco Rodrigues diz que você tem um olhar muito bom a respeito dessa questão. Ô, Laura, você sabe que várias pessoas aí estão falando da questão da saúde mental. Acho que esse assunto ele veio à tona esses dias por conta da questão do Galba. E é óbvio, as pessoas precisam entender, é um remanejamento temporário de leitos aqui, infelizmente, no tempo de pandemia. Nós precisamos lançar a mão de todos os leitos possíveis. Não é à toa que nós estamos construímos, né? Aliás, hoje acabou de ficar pronta a última cama colocada dentro do hospital de campanha da Gameleira. Então, estamos lá com todos os leitos liberados, 768 leitos, 60 leitos no Mário Pena sendo reinaugurados na segunda-feira. O uso dos leitos do Galba, a expansão em outros hospitais, o uso do Mater Dei Betim com 240 leitos para a UTI pública nesse período. Então, nós estamos tentando aumentar 2.000 leitos de UTI pública no Estado nesses 30 dias que nós tivemos desde o início da crise até agora. Tenho certeza que em até mais 30 dias, esses 2.000 novos leitos vão estar todos credenciados e funcionando. Leitos de UTI, para não falar dos leitos gerais, que são muito mais do que isso. Mas a minha leitura sobre a questão do doente mental é que nós passamos por um momento muito complicado nos últimos anos no Brasil, em que nós condenamos a internação psiquiátrica. Ela foi quase banida, e eu entendo o início do movimento da luta antimanicomial por conta dos maus tratos, mas a gente tem que tomar cuidado, Laura, porque a gente não pode reagir a um problema para além do limite do próprio problema. O fato de eu não poder ter crueldade no tratamento com o doente mental não pode significar que nenhum doente mental vai ter assistência médica. Porque o que nós vivemos hoje, eu chamo a atenção das pessoas sempre para isso. Uma parte considerável das pessoas que frequentam as nossas cracolândias, que estão morando nas ruas, são doentes mentais que estão sem assistência. Estão sem assistência porque o governo brasileiro está há 20 anos desestruturando a rede de assistência psiquiátrica dos hospitais públicos. Filho de família rica, quando tem doença mental, é tratado e, quando necessário, é internado. O filho da família pobre, quando tem doença mental, ele não é tratado e, em um determinado momento em que a família não dá conta do problema, ele vai para a rua. E ele vai morar na Cracolândia, e ele vai morar debaixo da ponte, e ele vai virar um indigente. E aquilo não é dignidade nenhuma, né, Laura? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão dos doentes psiquiátricos que não têm vaga e acolhida adequada no sistema público de saúde, porque a gente criou uma barreira de dizer que ninguém pode ser internado, porque manicômio é um lugar de maus tratos. Nós estamos falando de hospital psiquiátrico, não estamos falando de manicômio. Nós estamos falando da necessidade de tratamento, e muita gente precisa de internação. Se o filho do rico precisa de internação, o filho do pobre também precisa. Por que nós... É interessante, Laura, a gente tem hoje, no Brasil, mais leitos psiquiátricos privados do que leitos psiquiátricos públicos. Bom, mas se eu tenho mais pobres do que ricos,
como é que esse número pode estar desse jeito? Está faltando leite psiquiátrico de SUS, é óbvio. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, o governador tem, o governo tem, sei que você também é sensível ao tema, mas o Galba temporariamente precisa ser usado para o combate ao Covid. Essas coisas não são excludentes, as pessoas têm que entender que é uma questão de momento, mas acho que isso já está bem esclarecido para todo mundo. Certo, obrigada, Matheus. Dizer que eu concordo plenamente com a sua visão, acho que realmente a gente precisa ter esses leitos psiquiátricos disponíveis na rede pública também. Como você disse, o número não fecha, né? As pessoas mais pobres, elas têm que poder ter o atendimento adequado, inclusive para as questões de doença em relação à saúde mental. Então, é fundamental que isso seja mantido. Como eu disse, foi um trabalho que a gente fez em conjunto com o deputado federal Lucas Gonzalez, e a gente conseguiu aí ter esse retorno, então, oficial, que eu acho que a grande receio das pessoas era de que, de alguma forma, essa utilização temporária para a Covid-19 fosse impactar num fechamento do Galba e desses leitos pós-pandemia. E a gente teve, então, esse retorno oficial aí do Dr. Fábio, presidente da FEMIG, de que, após a necessidade de utilização desses leitos, os leitos psiquiátricos não vão deixar de existir no Estado, que realmente as pessoas, mesmo mais pobres, vão ter a possibilidade de se tratar no sistema de saúde, tendo aí esses leitos de tratamento de maior complexidade para casos de saúde mental. Então, isso é fundamental. É importante a gente falar sobre isso também, que é Laura, dos efeitos aí da pandemia. Posso fazer um comentário? Que eu vi uma pergunta aqui do Henrique. Ele está falando sobre corte de terço de férias, um assunto difícil, né? Eu queria só fazer um esclarecimento. Nós anunciamos semana passada, desculpa até te interromper, Laura, mas é porque eu não queria deixar passar. A suspensão do pagamento de um terço de férias aqui no Executivo. Isso responde a uma outra pergunta que foi feita mais para cima sobre cortes. Nós não estamos afastando o direito das pessoas de receber um terço de férias. Nós só estamos dizendo que, num mês que eu não estou conseguindo pagar salário, eu não posso pagar um terço de férias. Esse dinheiro vai ficar para um pouco depois. A mesma coisa aconteceu com o abono fardamento, que é o dinheiro do policial, porque ele é obrigado a trocar a farda. Nós temos que dar o dinheiro para ele trocar a farda. Eu não tenho condição de fazer esse pagamento agora. Ele é devido, obviamente, ele vai ser feito, o governo reconhece essa necessidade, esse direito. A gente só está dizendo que ele vai ter que ser suspenso um pouquinho para frente. Porque eu acho, sabe, Laura, as pessoas precisam conhecer um pouco mais da realidade fiscal do Estado. O Estado está numa situação de calamidade definitiva, não é calamidade mais no sentido jurídico da expressão. Não há dinheiro para mais nada. Basta dizer que nós... Antes do começo da pandemia, né? Então, agora com essa situação de frustração de receita aí de menos 7,5 bilhões, a situação fica muito mais complexa, né? E aí, Laura, você imagina o seguinte, nós estamos falando de não ter conseguido anunciar no começo do mês a escala de pagamento dos servidores. E os servidores receberam ontem a segunda parcela. Nós conseguimos pagar saúde e segurança só depois do dia 10. Então, é uma situação muito difícil, em que nós estamos fazendo muitos cortes. Nós já contingenciamos quase 7 bilhões de reais em despesas do governo, e mesmo assim, nós não conseguimos, quando a gente fala contingenciação, é dinheiro que nós não vamos conseguir gastar com despesas ordinárias, economias estão sendo feitas, mas nós não estamos conseguindo pagar a folha. Então, realmente, é um momento de muita dificuldade. Os poderes têm ajudado muito, os deputados têm ajudado muito para tentar buscar saídas. Nós estamos precisando buscar saídas, precisamos da ajuda do governo federal, as pessoas também às vezes não entendem isso, não tem como abrir mão da ajuda do governo federal, nós precisamos de uma recomposição do nosso caixa para que a gente possa sair do outro lado. Você disse bem, já era difícil antes, imagina agora, depois de toda a perda de arrecadação projetada. É uma situação complicadíssima e que eu digo assim, realmente a gente precisa, e fico muito satisfeita que esse governo tenha quadros técnicos, profissionais extremamente competentes no que cada um está exercendo aí nas pastas do governo, porque é uma situação de calamidade tão profunda, né? Se o déficit antes já era previsto para esse ano de 13,5 bilhões, com mais 7,5 de frustração de receita, fora as despesas extraordinárias que surgiram com a pandemia da Covid. Então, assim, gerenciar um Estado com déficit de 20 bilhões de reais e ainda conseguir ser o Estado que está com um dos melhores desempenhos no Brasil em termos de combate à pandemia,
realmente a gente vê que gestão e boa gestão faz diferença, né? Mesmo quando não se tem dinheiro, os resultados podem ser atingidos. Claro que talvez não na magnitude que a gente gostaria, que poderia fazer se tivesse ainda mais recursos, mas é sensacional. A gente vê o reconhecimento que Minas está recebendo. E, inclusive, queria até pontuar aqui que eu achei importantíssimo, está sendo divulgado, inclusive, em vários estados, o resultado das compras, né, dos ventiladores pulmonares que foram feitas pelo governo de Minas. O governador anunciou que foram quase 750 respiradores por cerca de 44 milhões de reais, ou seja, sai menos de 60 mil reais cada respirador, sendo que outros governos e outros estados estão conseguindo comprar isso por valores muito mais altos. Então, assim, a habilidade de compras e de fazer uma gestão, fazer o pouco recurso que tem, mas valer vidas, né? Porque quando a gente fala que você está comprando um respirador por metade do preço, significa que você está salvando mais uma vida com aquele respirador. Então, responsabilidade com dinheiro público importa e salva vidas, inclusive. Então, isso é fundamental da gente destacar aqui. Foi outro anúncio também recente que é importante que eu acho que as pessoas saibam. É isso mesmo. Até acho que sobre essa questão dos respiradores, sabe, Laura, eu até entendo os outros governadores, não vai, pelo menos de mim, não vai nenhuma crítica a eles, não. Eu sei que a situação de compra de respiradores é uma situação dificílima. Já teve estado pagando 400 mil reais para conseguir o respirador. Ah, lá é superfaturado. Não, é uma questão de disponibilidade, os respiradores não existem. Mas aí a gente fala um pouco da criatividade aplicada na gestão, né? O que o governo fez aqui sob o comando do governador Romeu Zema foi pegar uma empresa que devia uma indenização para o Estado e falar, olha, empresa, vai você lá e negocia a compra. E você me entrega os respiradores com o seu dinheiro e aí a gente abate isso no que você me deve. Porque é óbvio que para o privado negociar é mais barato. Ele tem os contatos lá, ele consegue comprar direto no exterior, ele consegue trazer com a logística dele. Ele consegue pagar antecipado, que nós não podemos pela lei. Então, o que eu vejo é que nós estamos sabendo aqui em Minas aproveitar as nossas oportunidades. Estou até vendo uma pergunta aqui sobre isso, se os 750 respiradores são suficientes. Não, eles não são. Nós estamos tentando chegar a 2 mil respiradores, temos outros comprados, alguns inclusive por valores bem mais altos do que esse, que era o que era possível comprar, e estamos muito atentos aqui a 2 projetos de respiradores mineiros que, se rodarem, vão permitir que a gente compre a escala um pouquinho maior e chegue aos 2 mil que a gente precisa para o longo dos próximos 90 dias, quanto está prevista a necessidade por conta do pico. Certo, ótimo. Fico satisfeita aí com essas soluções inovadoras na gestão, né? Mostrando que dá para fazer diferente e ter um Estado cada vez mais eficiente, né? Um Estado liberal, que é focado naquilo que realmente importa para as pessoas. Estou vendo aqui, a Cris Renault também acompanhando nossa live, não podia deixar de mencionar, mandar um beijo para a Cris. Alguém perguntou aqui se esse dinheiro de Mariana e de Brumadinho não deixa as vítimas desassistidas. É sempre bom lembrar, hein, gente? Isso não é dinheiro da indenização das... Não, indenização das famílias, indenização das famílias. Esse dinheiro é da indenização ao governo, né, por conta dos danos gerais para a estrutura econômica do Estado. Então, fiquem todos tranquilos, não tem nenhum dinheiro de vítima sendo usado nesse momento. Né? Ótimo, isso é bom também que fique muito claro, né? Que as pessoas tenham essa ciência também, que eu acho que às vezes não fica claro para todo mundo. Não estou te ouvindo, Laura. Não está me ouvindo? Vou tentar com fone aqui, vamos ver se... Com fone melhora? Não, acho que você me ouve e eu não te ouço mais? Acho que alguém decidiu, as nuvens decidiram que a nossa conversa estava chegando no fim, então, Laura. Agora, melhorou? Não, realmente não estou te ouvindo mais. Eu vou sair e volto, tá certo? Deixa eu tentar, eu vou entrar e sair, vou sair e entrar de novo e a gente se despede, que eu acho que de qualquer forma o nosso tempo estava acabando, mas você vai continuando aí. Tá certo. Bom, agradecer. Pessoal, tá me ouvindo?
Ah, olha só, recebi aqui que estava ouvindo ambos. Bom, gente, a gente teve que encerrar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvi o retorno de vocês aí. Ah, então pronto. Ó, a Tassiana já me respondeu aqui que me ouvia. É, uma pena, acho que deve ter sido algum problema no áudio do Matheus. Talvez por isso que ele não estava me ouvindo. Vamos ver aqui. De qualquer forma, estou vendo o Luiz Eugênio também participando da live, Marcelo Guimarães, vamos Voltei. ver. Voltou? Me ouve? Ouço. Pelo menos tá Mas, falando tchau, né? pois é, ué. Acabou que o pessoal falou que estava ouvindo bem a nós dois, então acho que deve ter sido alguma coisa no seu áudio aí. Deve ser aqui. Bom, mas é isso, aproveitar que realmente a gente já está terminando, né? O tempo esgotando aí, mas já ouvi vários retornos aqui do pessoal agradecendo muito a transparência, agradecendo a resposta a todas as perguntas aí com muita clareza. Eu quero te agradecer em especial por ter aceitado o convite para poder participar. Fiquei muito honrado com o convite, afinal de contas, eu falo que a gente está aprendendo algumas coisas, né, Laura, com essa proibição de encontros presenciais, a gente está aprendendo a continuar a fazer o que a gente precisa fazer à distância. Fiquei muito honrado com o convite, viu? Ah, que bom. Hoje, inclusive, até fiz um café da manhã parlamentar, uma live tomando café e o pessoal perguntando as coisas, foi super bacana também, assim, bem descontraído, mas aproveitando também para interagir e responder a todo mundo. Então, quem sabe a gente marca um café parlamentar para mais para frente também. Nós vamos marcar, nós vamos marcar. Só temos que combinar o que você vai estar servindo aí, porque gordo fica com inveja de comida dos outros. Então tem que ter a mesma coisa do lado de cá. Oi, gente. Ai, ai. Mas então tá bom, Matheus. Agradeço muito mesmo. Abraço. Obrigado, viu? Agradecer a Marcela também pelas perguntas, pela participação. Aproveitar o pessoal que entrou agora para dizer que a Marcela é minha chefe de gabinete e que ela foi aprovada no processo seletivo para vereadora de BH. Então, quem quiser conhecer um pouco mais também do perfil, Marcela Ricardo. Eu quero bater mais papo com a Marcela, porque eu já estou com saudade dos temas de Belo Horizonte. Então, Marcela, na hora que você quiser, você me chama que nós vamos bater um papo sobre isso. Pode ser uma live, papo com testemunha. Aí, ó, tá vendo? Ótimo. É bom que a gente... Marcela, aposto que ela já vai marcar o quanto antes. Afinal, mais conhecedor dos problemas de Belo Horizonte, das soluções que podem gerar mais resultado, eu não conheço. Matheus Simões é a pessoa certa para poder responder. Mas então é isso, Matheus. Muito obrigada. Boa noite, bom trabalho, que eu sei que as coisas por aí, para nós, né, estão muito conturbadas, mas eu acho que a gente fica também satisfeito de poder estar atuando ativamente, né, para poder conter aí, minimizar esses efeitos da pandemia. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Laura. Abraço. Abraço para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada para quem acompanhou aqui a nossa live. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada por estarem aí acompanhando o nosso trabalho. E, como eu disse mais uma vez, quem quiser conhecer um pouco mais da Marcela Ricardo, problemas de Belo Horizonte, entrem lá no Marcela Ricardo nas redes sociais, que vocês vão ver aí um trabalho muito bacana, uma pessoa extremamente competente, que hoje faz a gestão da minha equipe no gabinete, e que a quem eu devo muito dos nossos resultados, né? Ela comanda lá a equipe, faz toda a gestão, então isso eu acho que é fundamental, né? A gente ter uma equipe técnica eficiente para poder gerar os melhores resultados para vocês, para os mineiros. A gente está trabalhando incansavelmente, mesmo que no home office. Acho que a gente fica ainda mais produtivo. Eu sou aquelas do home office que não... na verdade, por estar em casa e não ter horário, parece que está trabalhando o tempo todo e a gente às vezes precisa até se policiar. Então é isso. Como eu disse, a gente tem também agora o Café Parlamentar. Quem quiser participar do Café Parlamentar, escreva lá nas redes sociais. A gente faz um café bem descontraído. Era uma ideia de fazer presencialmente, agora com essa necessidade do isolamento social, do distanciamento, a gente está fazendo pelo Zoom. A gente usa uma plataforma de teleconferência. E é bom onde eu conheço um pouquinho mais de vocês. Então, pessoal que interage mais nas redes sociais, a gente convida às quartas-feiras, às 8 horas da manhã,
Quem quiser participar, pode comentar lá. Quer participar do Café Parlamentar, que a gente vai conversar e vai marcar aí, igual eu falei, vamos tentar convidar o Matheus para a gente poder fazer e falar mais sobre Minas e sobre todos esses problemas, mas também as ideias e as sugestões e as soluções para poder gerar mais resultado para Minas em termos de contenção dessa pandemia e diminuição dos seus efeitos. Tá certo? Um beijo para todo mundo, boa noite. Tchau, tchau.